Na última quarta-feira, 2 de abril, foi celebrado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Mas durante todo o mês acontece a campanha Abril Azul. A ação tem o objetivo de difundir informações para a sociedade sobre o transtorno e para tentar reduzir a discriminação e o preconceito também. O autismo atinge cerca de 70 milhões de pessoas em todo o mundo. No Brasil existem cerca de 2 milhões de pessoas com esse espectro. E é sobre esse assunto que a gente vai conversar agora com o Dr. Francisco Tussolini. Ele é neuropediatra e já está ao telefone aqui da Rádio Diário, do Grupo Diário de Comunicação. Dr. Francisco Tussolini, muito obrigado por sua participação. Bom dia. Bom dia, Patrick Mota. Bom dia mesmo. Prazer imenso estar falando com você e com todos os ouvintes da Rádio Diário do Amazonas. Também é uma grande satisfação e alegria entrevistar o senhor. Como é feito o diagnóstico do autismo? Então, Patrick, primeiro eu queria agradecer vocês de trazer um tema no meio desse fogo todo, porque nós estamos aí com esse coronavírus e eu imagino como a imprensa está ocupada, assim como a saúde está ocupada e como toda a sociedade está preocupada, né? Uns ocupados e outros preocupados. E você puxa um tema desse da conscientização do transtorno do espectro autista, que o dia de comemoração foi dia 2 de abril, como você bem falou, e nós temos aí o mês inteiro de abril para a gente discutir sobre isso. E com as famílias, na verdade, a gente tem o ano inteiro. E eu queria aproveitar seu programa, que é muito ouvido, e dizer a todas as mães, aos familiares de crianças que têm autistas, que tenham maior carinho, maior compreensão com os filhos, que você imagina que numa família onde você não tem nenhuma criança com transtorno, é bastante difícil estar com essa criança em casa, já que ela não está indo para aula. Você imagina você tendo uma criança com autismo, onde você não pode explicar para essa criança, ela não tem uma capacidade de entender a dificuldade dela estar em casa e ter quebrado a rotina. E os autistas, eles alteram o comportamento quando essa rotina é alterada. Mas, respondendo a sua pergunta, eu queria dizer que o autismo é um diagnóstico clínico, ele não é um diagnóstico cirúrgico, né? Ele não é um diagnóstico cirúrgico, ele não é um diagnóstico, por exemplo, laboratório. Então, não existe exame, o diagnóstico é eminentemente clínico. E é claro que a desconfiança maior começa a aparecer próximo dos 2 anos de idade. Uma criança que apresente uma alteração no neurodesenvolvimento e que afete a comunicação e a interação social dessa criança, você já começa a pensar que ela pode ter o transtorno do espectro autista. Além disso, ela tem algumas interações sociais, ela tem repetição de comportamento, ela tem interesses ou atividades diferentes das demais crianças. Então, o importante é que a família passe a desconfiar do seu filho quando apresenta o comportamento. Por volta dos 2 anos, isso está bastante claro já. Mas a família já poderia desconfiar desde os 3 meses, 4 meses de idade, já dá para desconfiar. Uma criança pequena que chora demais, que está mamando no seio da mãe, mas não olha para a mãe. Uma criança que se irrita no colo da mãe, mas quando você coloca numa cama é capaz de diminuir a irritação. Essas crianças todas, nós temos que já ter uma atenção especial para que pense no diagnóstico de autismo. Então ele é pensado, e é claro que existem algumas escalas que devem ser feitas triagem, o mundo inteiro está utilizando essas escalas, que é conhecida aqui no Brasil com MCHAT. O MCHAT são 23 perguntas, onde a mãe responde essas perguntas, e você pode deixar essa criança no grupo de risco para autismo ou não. Evidentemente que não é uma tabela de diagnóstico definitivo e conclusivo e terminou. Compreendo. Mas é uma tabela onde você faz 23 perguntas para as mães e deixa o filho dela no grupo de risco ou fora do grupo de risco. Compreendo. E se tiver no grupo de risco, Patrick, se tiver no grupo de risco, essa criança já começa a ter uma atenção especial da própria família, e aí entra as terapias para ajudar essa criança, como fonoaudiologia, terapia comportamental, terapia ocupacional, psicologia. O próprio pediatra pode orientar, o neuropediatra pode orientar, o psiquiatra infantil pode orientar, as escolas podem orientar. O que nós precisamos, na verdade, Patrick, e fique à vontade para me interromper a hora que você precisar, mas o que nós precisamos é que
crianças sejam entendidas no ambiente familiar primeiro, que sejam entendidas dentro da medicina e que sejam entendidas na escola e na sociedade. A hora que nós entendermos melhor essa criança, nós vamos ajudá-la. Enquanto a gente não entendê-la, a gente acaba não ajudando e muitas vezes acaba atrapalhando a vida dessa criança. Doutor Francisco Tussolini, e esse espectro autista tem cura? Pois é, Patrick, deixa eu lhe falar uma coisa que é importante para você entender. Você tem 3 níveis de autismo. Você tem nível 1, nível 2, nível 3. Claro que o nível 1 é uma criança que tem autismo, mas é uma criança fácil de lidar. A escola consegue levar bem, a família consegue levar bem, mas ela tem as suas estereotipias, tem suas dificuldades de comunicação. Então, essa criança tem autismo nível 1. Nível 2 é uma criança que pode, eventualmente, dar um trabalho, mas não é um trabalho extraordinário. E o nível 3 é uma criança que dá um trabalho muito forte, muito pesado para a família, para a escola, enfim, uma criança que precisa, muitas vezes, precisa inclusive de medicamento para controlar esse comportamento. Mas, infelizmente, não existe tratamento ou cura para o autismo. O que existe é uma cooperação dos profissionais da saúde e da educação e da própria família que faz com que diminua o impacto dessa criança e ela possa ter uma vida muito próxima do normal. Hoje nós temos, no Brasil e no mundo, nós temos crianças com autismo que chegam à universidade. Claro que não são todos, mas isso, se você extrapolar para a sociedade, não é todo mundo da sociedade que não tem autismo que vai chegar na universidade. Mas dentro do grupo do autismo, nível 1 principalmente, são crianças que ficam muito próximas da normalidade. E eu tenho pacientes que, eu fico em dúvida, às vezes, se ele tem autismo ou não, porque vem apresentando uma melhora importante com as terapias, com a família, com a escola. Então, mas o autismo, respondendo a sua pergunta, ele não tem tratamento, ele não tem cura, mas digamos que ele tem uma forma de você ajudar e minimizar todos os problemas que ela vem apresentar. Neuropediatra Francisco Tussolini, muito obrigado pela divisão do teu conhecimento conosco, essas informações importantes, principalmente sobre o Abril Azul, que conscientiza sobre o autismo. Muito obrigado, bom dia.